Boa tarde. Fico tão feliz quando vejo corações amigos aqui presentes, pessoas que eu tanto estimo. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que essa tarde vai ser iluminada. Principalmente temos muitas pessoas boas aqui. Temos o nosso querido irmão Glauco, que vai nos presentear com esse momento de arte. Temos o nosso irmão Adilto Pugliese, palestrante da tarde. A nossa diretoria, os trabalhadores aqui, todos felizes, unidos no propósito, né? Coisa boa. Então, vamos iniciar aqui a nossa fala, informando um pouquinho que o NEPOM continua recebendo doações de alimento, aquelas pessoas que queiram e possam doar, estamos aqui de portas abertas, para poder atender ao nosso público cadastrado e as pessoas que adentram aqui necessitando também, a gente tenta atender imediatamente. Tanto de alimento não perecível, quanto um enxoval de bebês, nós estamos atentos a esses irmãos. Então, estamos aqui diariamente no administrativo e no momento que alguém chegar, nós ficaremos muito felizes, né, em receber as colaborações. Tá? Nós temos também aqui a livraria, como todos estão vendo, uma cantina lá fora, para quem tiver com possibilidade, necessidade de estar se alimentando, porque nós teremos um intervalo. Estão me ouvindo? Sim. Alô? E nós vamos iniciar aqui com a composição de mesa. Vou pedir a Ediline, por favor, que ela possa estar me dando os nomes que não está compondo a mesa. Mas para começar a composição de mesa, eu já vou estar aqui chamando o nosso dirigente de mesa da tarde. É o nosso querido irmão, companheiro aqui, estudante, trabalhador, Capitão Igor Fogaça, é o nosso dirigente da tarde de hoje. Ele já ia fugir ali, mas eu chamei ele. Pronto. Obrigada. Capitão Igor Fogaça, é o nosso dirigente de mesa de hoje. Convido para compor a mesa também o nosso, deixa eu ver, a nossa querida irmã do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, querida amiga, companheira, colaboradora, Cristina Atilio Sanches, por favor, seja bem-vinda. E convidar o nosso irmão, querido amigo, vou nem chamar ele de general, porque ele vai gritar, né? A mulher me abusa, não me gosta de abusar dele. Querido amigo, palestrante da tarde, Adilto Pugliese, está nos presenteando aqui com a presença. Muito feliz também por nossa querida Ju, a esposa de Adilto, está aqui conosco, uma amiga muito querida também. Seja bem-vindo, por favor, Adilto. Bom, uma breve informação que nossa palestra de hoje, a temática da tarde, será a fé, mãe da esperança e da caridade. O nosso querido irmão, já anunciado de Pugliese, que também está relançando 2 livros aqui hoje, né, Dilton? É o Livro do Destino e Reflexões Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita.
Nós temos exemplares na livraria ali com o nosso querido irmão Itamar Paranhos. Aqueles que tiverem vontade, podem olhar ali. E toda a renda vai ser revertida para o Deus Luz e Verdade e para esta casa aqui, para os trabalhos sociais. Tá? Então, uma tarde muito iluminada hoje, viu? E para completar a iluminação dessa tarde, eu tenho certeza que vai brilhar agora. Viu? Agora a coisa vai ficar muito boa. Nosso irmão Glauco Andrade, né? Nosso querido amigo, também trabalhador das Luzes de Verdade, que vai nos presentear aqui com um momento de arte, voz e violão. E é sempre bom tê-lo conosco, né? Acolhendo os nossos corações, elevando cada vez mais a psicosfera dos ambientes. Ele traz essa arte, né, através da música. Né? Então, é maravilhoso. E é isso. E logo após o momento de arte, o nosso dirigente de mesa já pode dar continuidade, né, a toda a programação, fazendo a prece e algo mais que queira acrescentar. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Passo agora para Glauco Andrade. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Sente as feridas, vem a paz que eu dou.
pois sabem que há uma fonte oculta nas areias. Bem-aventurado os que dela bebem, porque para sempre serão consolados. A gente conhece isso. Somente por amor. Solta a voz, gente. A gente põe a mão no fogo da paixão, deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céu, rasgando os 7 véus, saltamos no abismo sem olhar para trás, somente por amor. E a vida se refaz, e a morte não é mais. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Pode cantar, gente. Os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais está do teu som encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansado, dolorido. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor
vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá socorro. Não é bom no coral, né? Eu sabia. Dá tempo mais. Cantar uma canção do meu amigo, nós falamos ontem. Já tem algum tempo que a gente não se falava e aí convidei ele para fazer uma apresentação e disse, puxa, estou tão apertado. Ele está sem tocar. Eu disse, puxa, o movimento espírita está perdendo muito. O programa do Rui. Muitos de vocês conhecem. A canção é Alegre. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, meu destino, a minha sintonia, o caminho, força de continuar. Sabe, você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, a libido do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor. É a cura, o amor.
Agradecer ao amigo Glauco por esse momento de musical, criando essa egrégora aqui na nossa casa. Agradecer à presença dos amigos, companheiros, Maria Paula, grande satisfação. Muito obrigado pela presença. Pessoal do som, da CMG aí, Martins, muito obrigado pelo apoio. E a todos que visitam a nossa casa. O Núcleo Espírita da Polícia Militar, é da Polícia Militar, mas é de todos. A casa, há 49 anos, está aqui aberta para quem quiser frequentar. O NEPOM, ele, além dos encontros aos sábados, que funcionam nesse estilo de palestra, todos os sábados, com início às 16 horas, sendo que nesse mês de aniversário está começando às 15h30. Também tem um trabalho às terças-feiras, que é um estudo, às terças à noite, a partir das 19 horas. Então, fica aberto aí para quem quiser vir frequentar os estudos da doutrina espírita, toda terça às 19 horas também. Pode procurar o pessoal aqui da recepção. A gente vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos reforçar aqui agradecer a presença do nosso amigo palestrante e dizer que hoje é o segundo sábado já do mês festivo, do mês de aniversário. O sábado anterior a gente teve a presença de André Peixinho na exposição, um momento também bem especial, como está sendo hoje. E hoje o nosso amigo Adilto Pugliese, com o tema do mês é Espiritismo em Atualidade, o Consolador Prometido. E o subtema desse sábado é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Ressaltar mais uma vez o relacionamento de duas obras aqui do nosso expositor, Tamar, novamente. Aqui. Muito bem. Não mostra aí, pessoal. Aqui. Rapaz, bonito esse Tamar, né? Olha só. Reflexões evangélicas à luz da doutrina espírita e o livro do destino. Crônicas comentadas à luz da doutrina espírita. A contratada não está aí, Tamar. Tá vendo? Pode levar, viu? Aí o rapaz é bom. Então vamos fazer uma breve leitura. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. Item 9. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza. Porquanto no supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais vereis nos parteiros sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Vamos fazer uma oração inicial, pedir que todos se concentrem dentro do seu momento interior. Pode levar seus pensamentos ao alto, a nossa força criadora, ao Deus nosso Pai. Agradecer a Deus a oportunidade dessa existência, mais uma existência de aprendizado. Agradecer a família que nascemos, que crescemos, nos criamos. Agradecemos a oportunidade hoje da vida adulta, da casa que moramos, do alimento diário que não nos falta, Senhor. E agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos juntos aqui, em sintonia, em unidade, em amor e em união. Pedimos, Pai, que conduza os trabalhos dessa noite da melhor forma, ilumine o nosso expositor, a todos que estão aqui, que tenhamos um bom momento de palestra.
Muito obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. Antes de passar a palavra aqui ao nosso amigo, avisamos que teremos um intervalo às 17 horas dessa palestra, em que será 16h50, em que será aberta a cantina, logo aqui fora. Se o pessoal quiser comer um pouquinho aí para ajudar os trabalhos da casa também, fiquem à vontade, tudo light aí. Também consultar os livros, aí vai ter esse intervalo aí de 10, 15 minutos e retornaremos para a segunda parte, aí o término do nosso evento. Passando agora para o nosso amigo Adilton Pugliese. Boa tarde a todos, queridos amigos do NEPOM, saudações fraternas, Coronel Wilson, todos que compõem a mesa. É sempre bom retornar a esta casa, sobretudo depois de alguns anos da pandemia. Muito agradável retornar e encontrar a casa renovada, sorridente, alegre, bem espiritualizada. E vamos iniciar o nosso comentário Nós montamos alguns slides para abordarmos a nossa proposta de estudo desta tarde, foi sugerida pelo Departamento Doutrinário da Casa, que é fé, a mãe da esperança e da caridade. Um assunto sempre emergencial. Por que Allan Kardec foi escolhido para a missão? Por que teria sido Allan Kardec escolhido para a missão? Ele estava elaborando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, e não contou a ninguém, manteve segredo, nem a sua esposa sabia desse novo empreendimento que ele estava realizando. Mas no mês de agosto, dia 9 de agosto, coincidentemente, no mês do aniversário do NEPOM, ele resolveu consultar os espíritos sobre a obra que ele estava escrevendo. Ele já havia lançado 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Estava preparando essa obra em uma localidade que ele tinha, um pouco distante de Paris, chamada Seguir, em francês. E resolveu então consultar os espíritos. E os espíritos aprovaram o que ele estava construindo, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente recebeu um título diferente do que é hoje. Ele primeiro deu o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquele dia, 9 de agosto de 1863, ele resolveu consultar os espíritos. Eles aprovam a obra, mas alertam de que mais do que o Livro dos Espíritos, mais do que o impacto que o Livro dos Espíritos causou, sobretudo junto à religião dominante, a religião católica, aquele livro novo iria trazer muitas dificuldades e dissabores para ele. Mas diz a ele o que está aí na tela que vocês estão lendo. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de bronze, resistiria a todos os ataques. Porque ele sofreu muito, Allan Kardec, passou por muitas dificuldades. No dia 12 de junho de 1856, muito antes desse momento, ele vai ter um encontro com o Espírito de Verdade, que era o Espírito, que foi o Espírito orientador da terceira revelação, e o Espírito alerta de que ele iria desfalecer muitas vezes, que era uma missão, ele ia ser um reformador, o que mais tarde
o movimento espírita denominou como o codificador do espiritismo. Então o espírito de verdade alerta que ele iria sofrer muitas dificuldades. Chega a usar a expressão: inimigos encarniçados vão conjugar a tua perda. Mas mesmo assim, mesmo com esse alerta das lutas que ele teria, os ataques, as acusações, as calúnias que aconteceram, mas ele assume a missão para a nossa felicidade e a consolida em pouco menos de 15 anos, porque em 31 de março de 1869 ele desencarnaria. Mas aí está porque que Allan Kardec foi escolhido para a missão. E por que o NEPOM também foi escolhido para uma missão? Temos que saber. O que terá motivado 49 anos? Eu vou me permitir fazer uma homenagem a esse aniversário. Eu acho assim muito significativo a instituição fazer 49 anos. Joana de Anjos diz que só depois de 10 anos, onde nós nos dedicamos a uma causa, como o DEPOM vem se dedicando, várias instituições espíritas, ou mesmo o indivíduo, só depois de 10 anos de fidelidade à causa, a escolha que o indivíduo, a instituição fez, 10 anos é que começa a criar raízes. Imaginem 49 anos. Imagine Divaldo, 96 anos. Aí já nem criou nem mais raízes, já estão criados, já em toda parte do universo. Mas quais os 3 pilares do DEPOM que vem sustentando 49 anos? Vamos saber? Tomara que dê certo o que foi que eu montei aqui, né? Olha o que é: fé, esperança e caridade. Não foi à toa, então, que foi feita a proposta. Só que há pessoas que estão ligadas a esses momentos, né? De 49 anos. O que começou, olha ele, o Coronel Santa Rita. Hoje eu recebi até de Norma um documento contando um pouco da história do início do NEPOM, a pesquisa que foi feita na época, né, a autorização para o NEPOM, tudo isso é muito significativo. Eu sempre gosto de saber a história das casas espíritas, as lutas, as dificuldades iniciais, né, o idealismo, os pioneiros, os primeiros que tomaram a iniciativa, né, de criar algo e que vem se sustentando há 49 anos. Mas também, homenageando também o vice-presidente do NEPOM, meu irmão, meu querido amigo, também simbolizo a continuidade do Coronel Anselmo, que hoje é o presidente da instituição. Então, o que é que a gente pode fazer com esses comentários? Só posso fazer isso. 49 anos. Né? Eu convidei uma pessoa para aplaudir esse instante. Ele aceitou. Leonardo DiCaprio, veja só. Para dizer bom trabalho por 49 anos. Ele devia estar batendo palma aqui nessa imagem, mas aqui não está. Fé. Allan Kardec fez um estudo precioso sobre esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, no item 12, ele diz que existe a fé como confiança do indivíduo em si mesmo, que seria a fé humana. Hoje em dia, usa-se muito uma palavra chamada resiliência para definir essa confiança do indivíduo em si. Resiliência. O indivíduo constrói-se a si mesmo, aceitando todos os desafios e vencendo-os. E também há a fé, que seria a crença em dogmas ou de alguma religião.
Por exemplo, a fé cristã, a fé judaica, a fé católica, como vocês estão vendo. Então, Allan Kardec dividiu essas duas acepções em fé humana, que é a fé em si mesmo, que todos nós temos, né, que podemos construir nós, cultivar essa fé, nossa capacidade de solucionar as questões, e também a fé divina. Existem estudos sobre a fé, sobre a fé e sobre as virtudes. As virtudes chamadas teologais, porque teologal, a palavra teologal, ela tem um prefixo de teo, que lembra Deus. Então, teologal quer dizer, tem Deus por princípio e objeto. Então, essas virtudes teologais é conhecido como a Santíssima Trindade, essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade. São conhecidas como virtudes teologais. Mas existem também as virtudes morais, aquelas que são humanas, ou também chamadas virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Observemos quantos estudos preciosos existem no campo do exercício da fé, do cultivo da fé. Mas qual o verdadeiro sentido da fé? Eu trouxe o pensamento desse psiquiatra muito famoso, que viveu entre 1900 e 1989, chamado Erich Fromm. Erich Fromm nasceu na Alemanha, mas se naturalizou americano e escreveu muitos livros. Ele é muito famoso no campo dos estudos filosóficos. E um livro que ele escreveu chama-se Análise do Homem. E é nesse livro que ele define o verdadeiro sentido da fé, na opinião dele. Primeiro, a fé como crença em ideias, em dogmas. Lendo alguns livros para falarmos esta tarde sobre esse assunto, identificamos que na Igreja Católica, por exemplo, existem 8 atribuições ou 8 princípios chamados dogmas. A dogma em Deus, a dogma no ser humano, a dogma em torno de Jesus. O que seria um dogma na Igreja Católica com relação a Jesus? O retorno de Jesus no final dos tempos. Existem os dogmas chamados dos sacramentos, o batismo, o casamento e uma série de outros dogmas. Todas as religiões têm dogmas. Todas, menos a religião espírita. Nunca esqueça, o espiritismo não tem dogma, porque o dogma é considerado como algo infalível, inquestionável. Já no espiritismo não existe isso. O que existe no espiritismo são princípios. A reencarnação é um princípio do espiritismo, não é um dogma. A lei de causa e efeito, a existência de Deus não é um dogma do espiritismo, é um princípio chamado princípio básico, ou princípio nuclear, e sujeito a estudos, com possibilidade de estudos, de debate, discussões, etc. Nada é dogmático do espiritismo. Então, Erich Fromm define a fé como crença e também a fé como traço de caráter. Veja como é significativo isso, né? Um traço, a fé, para ele, psiquiatra, pode ser considerado um traço de caráter. Em que situação? A atitude, a decisão, tomar uma decisão. Porque Deus nos deu essa capacidade. Né? Que capacidade Deus nos deu ao homem e à mulher? O pensamento. Tudo está no pensamento. É uma força. Meu pai me dizia assim: o que você está pensando aí? Eu estou aqui sozinho. Não, senhor, você nunca estará sozinho. Tome cuidado com os seus pensamentos. Nunca diga que estou aqui pensando sozinho, não. Há sempre pensamentos que interagem conosco. E isso, no Espiritismo, é uma das dicas mestras, né? A influência dos Espíritos em nossas vidas, pelo pensamento. Será que esse pensamento é meu ou não é meu? É fácil. A doutrina espírita ensina muito isso. Como distinguir o que o pensamento que é meu e que não é meu? Vai depender da sua índole, do seu caráter.
Eu não posso estar pensando nisso, não deve ser eu, porque eu não tenho a psicologia chama de tendência, um impulso. Você de repente tem um impulso para alguma coisa violenta e você não é, mas não é da sua índole. Aí você rejeita. Então tudo isso é de uma preciosidade fantástica na doutrina. A fé em si mesmo, né? A firmeza. Então são estudos muito importantes para a nossa vida. Outro psiquiatra que eu trouxe, também muito famoso, é Carl Gustav Jung, e ele fala, foi um homem que desenvolveu estudos sobre a doutrina que ele optou em estudar, né? A psicologia chamada junguiana. Mas olha bem o que ele diz: entre todos os meus doentes com mais de 35 anos, o problema mais profundo era constituído da questão de sua atitude religiosa. O que ele identificou nas entrevistas que ele fazia, na anamnese que ele fazia com os doentes, ele identificava, era um afastamento, e ele conclui: todos haviam perdido aquilo que uma religião viva sempre teve aos seus adeptos. Todas as pessoas que não têm uma religião sofrem muito, vivem o que os espíritos chamam de vazio existencial. É terrível isso. Eu fico imaginando uma pessoa viver vazio, não tem nada, não sabe como se defender. Quantos estão aí procurando, e com muita correção, a psiquiatria, a psicologia, para tentar identificar a sua problemática. Mas o simbolismo todo está numa, sabe o que mais se pega, não sabe? Mar, aquela pedra de gelo gigantesca. Aí a gente olha assim e vê ali um iceberg, mas só vemos o que está na superfície do mar. A sua maior parte está nas profundezas. E é essa profundeza, o que está ali na profundeza, que nós no mar, como por exemplo, o iceberg que teria, onde teria batido o Titanic. Mas naquele dia que aconteceu esse desastre, que faz parte da história e das tragédias do planeta, o marinheiro não viu o que estava submerso. E era uma pedra descomunal, tamanho descomunal. Da mesma forma, são também as questões, às vezes, da vida, das inclinações, das nossas tendências, dos nossos impulsos, porque eles fazem parte do espírito, que estão no nosso passado. E o psicólogo, o psiquiatra, com todo respeito, às vezes não tem. Obrigado. Não tem essa informação, digamos assim, de que muitas dessas realidades, muitos desses impulsos, desses sofrimentos, o que é conhecido como transtornos. Por exemplo, a pessoa quer ter fé, mas não consegue. Quer realizar algo, chega perto, escapa de suas mãos. Passa por inúmeras dificuldades existenciais na vida material, na vida sentimental, e não consegue descobrir. Busca todos os recursos religiosos, científicos, mas não consegue encontrar uma explicação. Na doutrina espírita, vamos encontrar inspiração em decorrência que estariam no nosso passado. Um espírito chamado André Luiz, ele ditou a Chico Xavier, dizendo que o nosso presente hoje é filho do passado e pode ser pai do futuro. O que significa isso, o presente ser filho do passado? É porque o nosso presente pode ser consequências do passado. Que passado é esse? Em outras vidas. É isso que o Espiritismo é um gigante, ao abrir essa porta no passado. Outras vidas. Hoje isso é um assunto que é mundial. Inúmeros cientistas, pesquisadores, em cima da questão da reencarnação.
É verdade ou não é? Mas a lógica é tão grande, é tão profunda, que é difícil recusar. Não se fala muito hoje em provas, mas em evidências. As evidências são imensas de que realmente há algo que nós trouxemos. Já viram uma criança nascer? Hermínio Miranda, que é um espírito, ele disse que uma criança, quando nasce, não traz um certificado de garantia. Como a gente compra uma geladeira, né? Compra um aparelho desse, olha aqui, é certificado de garantia, 3 anos. Criança não tem isso. Se a criança chegar com defeito, você tem que receber, acolher, cuidar, consertar, porque pode vir com defeito, e muitos nós nascemos assim. Mas que defeitos são esses? Escolhas feitas no passado. Minha mãe, eu pequeno, menino, por que você aprendeu isso? Deve ter sido com seu pai, quer dizer, sempre acontece isso. Não aprendemos nada com ninguém, somos nós mesmos que escolhemos ser daquela forma. O nosso modo de ser hoje, querem saber por quê? Está no passado. É difícil saber quem fomos no passado. Fui um rei, uma rainha, um príncipe. Lá em casa muitos acham que eu fui o príncipe da Baviera, imagina. Mas não existe nada disso. O que existe é o modo de ser, a maneira que você escolheu. Mas isso é possível? É porque Deus nos deu essa capacidade, chamada de livre-arbítrio. A liberdade de escolhermos. Por que vocês estão aqui hoje à tarde? Por que nós estamos aqui? Escolhemos. Eu vou ao NECOM. É uma escolha. O que faremos logo depois será uma escolha também. Vou amar, vou odiar, vou ajudar. Viu o apelo de Norma? Precisamos ajudar. É uma escolha. Vou fazer ou não vou fazer. E isso envolve muito a questão da fé. Então diz Jung, nenhum paciente que ele identificou a problemática da falta da religião curou-se sem recobrar a atitude religiosa que ele fosse próprio. Carl Gustav Jung, só para informação de todos, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, com um legado influente nos campos da psiquiatria, da psicologia, ciência da religião e literatura. Interessante esse caso. Esse senhor, chamado Dian Ham, um geneticista americano, ficou famosíssimo no mundo inteiro e muito questionado, porque ele lançou um livro dizendo que tinha descoberto o gene de Deus. Porque nós temos essa composição biológica, né? A genética que estuda isso, os genes, os cromossomos. E não é que ele, um cientista, achou, pelas suas pesquisas, observações, no laboratório, disse: olha, eu descobri um gene, um dos nossos genes, que são muitos, a ciência diz que são bilhões de neurônios que nós temos, e ele acabou dizendo que defendeu a tese, que haveria em nós um gene que nos levaria a aceitar a existência de Deus. E, segundo ele, a fé no Criador é também geneticamente determinada. Há uma predisposição, segundo esse cientista, à crença em Deus. Que coisa. É uma coisa fantástica. O que quer dizer isso? É um homem que não é espírita, mas está na fronteira do espiritismo. Na fronteira de dizer, minha nossa, então é um espírito, nós somos espírito, Deus é espírito. Na fronteira, como estão milhares de homens e mulheres na Terra, estiveram na fronteira. Vocês imaginem, cientistas que estiveram na fronteira de dizer ao mundo, nossa, olha, a reencarnação é verdade. Aí nós somos espíritos
Tiveram medo. Tiveram medo. Por causa do meio que viviam, dos colegas, o que é que vão dizer de mim? E recuaram. O que aconteceu com eles? Morreram, faleceram, desencarnaram. O que aconteceu do outro lado da vida? O arrependimento. Meu Deus. E agora? Mas há muita história por trás de tudo isso, né? Que emociona e que nos leva, assim, a sempre concluir a excelência da doutrina que nós temos na nossa mão. Existe também uma fé chamada antropológica. Antropologia é estudo do homem, a história do homem na Terra. Então, segundo a antropologia, uma fé antropológica seria a confiança no homem em si mesmo, né? No espírito humano, em conceitos como democracia. A pessoa que tem essa índole da natureza de defender a democracia, de realizar algo em serviço da comunidade, do bem, a justiça social e outros. Qual seria a importância da fé religiosa? A fé religiosa, em sua necessidade de harmonização do ser humano, é uma experiência pessoal e intransferível. Não adiantará nós chegarmos, procurar um médico e dizer: doutor, o senhor pode me receitar fé? Conhece algum caso? Por enquanto não é possível. Talvez no futuro, eu fico imaginando, já fizeram exame de ressonância magnética, alguém já fez? Né? Doppler, essas coisas, eu fico imaginando o médico dizer: olha, você vai ter que fazer uma ressonância do perispírito. E aí, a ressonância da sua alma. Aí você faz, aí o médico diz: olha, o seu caso é que você tem que perdoar. Vou passar aqui uma receita, você vai ter que perdoar 490 vezes. Por enquanto, já imaginaram de chegar numa farmácia? Por favor, moça, tem xarope para perdão? Não tem. Não existe. Porque está na nossa alma, está na nossa atitude, está na nossa experiência pessoal de você perdoar. Jonas Dias diz que é uma experiência fascinante, você sentir perdoando, ou você se perceber perdoado. É algo intransferível. Como a prática da caridade, por exemplo. O que sentia Francisco de Assis com a sua renúncia? O que ele percebia? Que sentimentos ele teve? O que ele percebeu? Claro que muitos desses homens e mulheres que se dedicaram ao próximo, é porque também traziam na sua bagagem espiritual essa tendência e esse impulso. Servia aos pobres dentre os mais pobres. Por isso que escreveu essa senhora. Aí tem duas senhoras, né, que eu admiro muito. A irmã Dulce, que tive a oportunidade de conhecer no banco. Eu trabalhava no Baneb, ela chegava, eu providenciava lá uma cadeira para ela. Ela sentava enquanto aguardava o donativo. Mas quando ela entrava na porta, a agência cheia, o salão, eu tinha um colega chamado César, quando ele via, ele corria para o salão e dizia: atenção, silêncio, porque há uma santa entre nós. Isso era emocionante. Eu quase que ali as lágrimas às vezes: meu Deus, quem será essa senhora, né? Eu não sabia nada de religião nem de espiritismo, mas era uma emoção que todo mundo parava para olhar e silenciava. Ali estava o exemplo da fé naquela sala. Então trouxe-a como exemplo. E também de Madre Teresa de Calcutá. Há tanta história com Madre Teresa que vale a pena vocês lerem a biografia dessa senhora, desde menina, saindo para ir para a Índia. Lembro-me de um caso dela andando por Calcutá. Atrás dela estava uma organização de televisão dos Estados Unidos. Ali está o cineasta, a pessoa filmando, ela andando por aquelas ruas todas sujas, todo mundo estava de máscara por causa do odor,
e ela sozinha ali na frente dele, de repente ela parou, tinha um monte de lixo. E ela se aproximou do lixo e colocou as mãos. Os homens, quando viram aquilo, mas madre, não faça isso, está tudo contaminado. Ela disse, não, um minuto, ela meteu a mão e puxou algo. Era um bebê, um corpo de uma criança que foi jogado ali, como acontecia em todo lugar do Calcutá. E ela olhou para o bebê e começou a fazer respiração boca a boca. E o homem, o senhor está dizendo, mas padre madre, porque já está morto. E ela diz, não está morto. É um ser de Deus, ele tem que viver. E de repente a criança dá um grito e volta à vida. Ela abriga aquela criança e leva para a sua organização, as missionárias da caridade. Lembro-me de um dia, depois que ela criou essa organização, e que essa expressão está nos estatutos. O primeiro artigo do estatuto de Madre Teresa de Calcutá: servir aos pobres dentre os mais pobres. Segundo artigo: anunciar Jesus a todas as pessoas da terra. Não é emocionante? Uma senhora frágil, pequenina. Na sexta-feira era o dia da distribuição em Calcutá. Nas cestas básicas. O que é que tinha na despensa? Nada. A freira vem e diz: madre, não há absolutamente nada na despensa. E amanhã, a expectativa é de ter aqui 8.000 pessoas. O que faz a Madre Teresa de Calcutá? Diz: minha irmã, vá na igreja e conte a Jesus o que está acontecendo. A freira simplesmente não diz nada e vai. Ajoelha-se na igreja: Senhor, está acontecendo isso. Não tem farinha, não tem arroz. Uma hora depois, 10 caminhões chegam na porta da Missão da Caridade. Quem é Madre Teresa? Sou eu. O prefeito mandou trazer todos os alimentos para a senhora, porque as escolas vão fechar. Então, para não perdê-los, mandou trazer para a senhora distribuir com os pobres. Fé. Um dos exemplos maiores da terra, da fé que domina Nossa Senhora. Mas há outros casos. Essa senhora, por exemplo, já ouviram falar na baronesa Catarina de Weck? Pois é, ela existiu. Nasceu na Rússia. Era uma baronesa, desde menina, casada com um barão. Veio a Revolução Russa, ela fugiu. Não quis a Revolução. 1917, ela fugiu, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi recebida como uma pessoa sem nenhum valor. Procurava abrigo e não conseguia. Começou a entrar em grande aflição e resolveu se suicidar. Chegou no muro, olha lá o rio Hudson, nos Estados Unidos. Subiu no muro, quando ia se jogar, ouviu uma voz: o que você vai fazer, loura? Ela olha, é um motorista de táxi. O que você vai fazer, minha criança? Ele diz: você parece que está com fome, não faça isso, venha que eu vou lhe alimentar. Ela tem receio. Ele disse: mas eu sou judeu, tenho minha família, venha que eu lhe ajudo. Ela vai. Fica com ele uma semana. Ele dá dinheiro para ela pagar a pensão. Em um determinado dia, ela está na porta da pensão saindo e diz: Senhor Deus, ela era católica, praticava o catolicismo na Rússia. Diz: Senhor, peço perdão pelaquela minha atitude naquele dia, mas me arranja um emprego. De repente, um vento na rua, vem aquele vento levando os papéis, e um deles vem e bate no rosto dela. Ela pega o papel, quando olha, precisa-se de uma funcionária no magazine e tal. Ela vai e se emprega. Fica no balcão vendendo perfumes.
Até que um dia alguém sabe, olha, ela é uma baronesa, ela fala 10 idiomas. Uma senhora da sociedade dos Estados Unidos toma conhecimento e diz, não, a senhora não pode ficar aqui. Eu vou lhe pagar $100 por semana para você fazer palestras pelos Estados Unidos todo, contando a sua aventura, a sua vida. E ela vai, fica riquíssima, tem um filho com um barão, e se transfere para morar no Canadá, recebe uma ilha que deram a ela para poder ela construir o que ficou conhecido como Madonna House, a casa de Nossa Senhora. Mas para quê? Para praticar a caridade. A história dessa senhora está nesse livro que foi escrito por um sacerdote, uma mulher vestida de sinos, porque no Natal ela usava uma roupa cheia de sinos e saía andando pela rua. Todo mundo ouvia o barulho, sabia, é ela, é a baronesa. E ela recebia os donativos e as contribuições. O que é que dominava essa senhora? O que é que dominava a Maria Teresa de Calcutá e nossa irmã Dulce? Qual a razão do DECOM estar há 49 anos em atuação? A fé, que é a mãe da esperança e da caridade. A fé tem seus pontos de vistas religiosos, que consistem em dogmas. São todas as religiões, todas. Nós vamos estudar, todas elas têm o seu ponto de fé, seus artigos de fé. Mas Allan Kardec, com a sua sabedoria, ele diz que essa questão da fé religiosa, ela pode ser também raciocinada ou cega. O que seria uma fé cega? Ela é dominada pelo dogma, ela é inquestionável. Já a fé raciocinada, que é a fé que o Espiritismo prega. E é Kardec que criou uma frase que é considerada o lema da filosofia espírita: fé inabalável, só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa que é a fé do Espiritismo. O Espiritismo também tem um lema religioso, mas que todos conhecem: fora da caridade não há salvação. Então, na questão da fé religiosa, elas são experiências que estão em todos os povos, né? Os indígenas, os esquimós, os hindus, os assírios, os gregos, os egípcios, Maomé, todos estão impregnados desse pensamento religioso, mas dominados e orientados por uma fé religiosa, e que se constitui as realidades da sobrevivência que acompanha a alma humana. Então, há em nós sempre essa intenção, ou essa perspectiva de que a morte não mata a vida, e que algo sobrevive. Isso também faz parte da fé, uma fé nessa questão de que sobreviveremos, que Deus não criou a criatura para destruí-la, ou criou uma alma com um destino certo e implacável. Deus, como meu pai sempre me dizia, meu filho, Deus sempre oportuniza, não destrói. Deus não pune, nem perdoa, sempre oportunizando. Meu pai, eu errei, o que é que eu faço? Vou lhe dar outra oportunidade. Tornei a errar, vou lhe dar outra oportunidade. Tornei a errar, vou outra oportunidade. E assim é o infinito. É isso que é o cerne, né? A essência da razão da reencarnação. Oportunizar novos momentos. Você vai retornar e vai viver novamente a experiência. Por isso, alguma coisa me diz que eu não devo fazer isso. Já passaram isso com vocês? Algo me diz que eu devo fazer isso. Algo que me fala que eu devo construir algo, fazer alguma coisa. Isso tem motivado muitos homens e mulheres na Terra. Algo que traz no seu inconsciente do passado. A fé segundo o Espiritismo, veja aí, fé inabalável, diz Kardec. Foi ele que cunhou. O que é uma fé inabalável? A que pode encarar a razão face a face. Então, uma fé que raciocina. Você
não simplesmente aquela situação de dizer ou você crê ou morre. Não, você é impulsionado a raciocinar, pesquisar. O Espiritismo nunca impõe nada, propõe um raciocínio. Leia, examine, venha ver as experiências. Lembro-me de um homem que viveu na Itália, não tinha fé, porque era um cientista. O que é que o cientista pensa? Basta a ciência, como até hoje. Não precisamos de mais nada. Religião não, é a ciência. E ele estava dentro desse ponto, porque era um homem inteligentíssimo. Era o ano de 1891. Ele já estava com mais de 60 anos. E o Espiritismo já existia. E ele combatia o Espiritismo. Não tinha fé nos jornais. Até que alguém, na época, uma médium, era muito famosa na Itália. Ela se chamava Eusápia. Eusápia Paladino, o nome dela. Aí alguém um dia, um professor disse: o senhor não quer ir ver as experiências, não? Para ver se o senhor se convence. Não, não tenho fé, não acredito em nada disso. Mas venha ver. O nome desse homem era César Lombroso. É conhecido como o pai da antropologia criminal. Ficou muito famoso, e hoje é muito estudado, né? Até hoje, a sua famosa teoria lombrosiana sobre o criminoso. O indivíduo já nasceria criminoso, e ele mantinha isso no seu ponto de vista. Então ele foi ver, ele acabou aceitando e foi ver. O que aconteceu no dia da reunião? A médium produziu vários fenômenos, as mesas giravam, fenômenos de luzes. Ele ouviu tudo e concluiu que, na verdade, tudo aquilo era uma questão das funções neurofisiológicas da médium. Porque ele não podia aceitar, em hipótese alguma, um pensamento sem cérebro. Porque o pensamento não é o cérebro, está no espírito. Ele jamais poderia aceitar a vida após a morte. Mas foi convidado para ir novamente assistir a experiência. Quando voltou, aí às vezes é preciso mesmo um choque para que a fé desperte. Quando ele voltou para ver as experiências, a médium materializou a mãe dele. A mãe dele, na reunião. E diz a ele: César, meu filho, sou eu, sua mãe. Colocou aquele homem de 65 anos no colo. Não tinha mais como duvidar. Porque a gente precisa desse choque. A fé inabalável. Não tinha mais como duvidar. E ele teve a coragem de ir para o jornal e se retratou. Eu gravei o que ele escreveu. Nenhum gigante do pensamento poderia fazer comigo o que fez essa mulher simples e analfabeta, que era Eusápia. Tirou minha mãe do túmulo, colocou nos meus braços. Isso que o Espiritismo tem feito. Chico Xavier fez isso com inúmeras, milhares de cartas recebidas. Milhares. Mamãe, não morri, mamãe. Sou eu que estou aqui, seu filho. Com informações que o médico jamais poderia saber. Não tinha como. Divaldo, centenas de cartas. Então, é a fé inabalável. Mas existe também a fé que ele também dividiu em robusta ou vacilante. A fé robusta é aquela que você não duvida. A fé vacilante, o nome já diz, é que você vacila. E ele diz ainda que a fé no sentido próprio é a confiança que o homem tem em suas próprias forças e que o torna capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, quando nós acreditamos em nós mesmos, estudamos, nos preparamos. Hoje usa-se muito. Eu tive a oportunidade de vivenciar na minha vida profissional a experiência fascinante de capacitar pessoas. Isso é algo fantástico. Como, por exemplo, no campo da educação. Nada. Quem é professor aqui? Parabéns. Tenho uma admiração imensa pelos educadores.
Mas na verdade todos nós somos educadores. Quem é que é educador do lar aqui? Todo mundo. É isso, ser educador, isso é que é maravilhoso. Né? Então, noutra acepção também entende-se como a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um fim. E Kardec conclui dizendo que a fé não se impõe, você adquire com o tempo, fazendo esforço, precisa ter fé. E ele também fala na fé robusta como fé sincera e verdadeira, é aquela que dá perseverança, energia e recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Olha o exemplo que está no Evangelho, a cura do cego do centurião. É uma coisa curiosa, porque ele era um centurião. O que é um centurião? Era um homem que tinha um comando militar, 100 homens, 100 soldados, centúria, chamada centúria, lembra? 100. Ele era o comandante e vivia em Cafarnaum, mas ele era muito respeitado, porque também ajudava os judeus, ajudava a construir uma sinagoga, e ele tinha um auxiliar, um servo, mas amava esse auxiliar. Amava esse auxiliar, e com muita profundidade. Ficou doente. E ele foi e procurou Jesus. O senhor pode ver meu auxiliar, meu servo? Eu vou. Não precisa que o senhor vá, não. Basta o senhor dizer uma palavra, que ele vai ficar bom. Jesus vai concluir no Evangelho dizendo que nunca encontrei fé semelhante em lugar nenhum. Então vá e que aconteça como você está dizendo. Então é essa fé, encerrando o nosso primeiro momento de nosso trabalho, deixa a imagem e esse momento significativo recuando no tempo para trazer para os dias atuais essa fé inabalável que demonstrou o centurião naquele dia a Jesus e que ele elogiou, e que nós então lembremos desse exemplo e que quando tivermos dificuldade na nossa vida, nos debrucemos no Evangelho segundo o Espiritismo, e busquemos ali a consolação e as orientações para adquirirmos esta força pessoal da fé robusta que nos fala na Kardec. Muita paz para todos. Meus amigos, 15 minutos de intervalo. E vamos retornar então esse momento aí para a continuidade da exposição. Acreditas que posso curar-te? Era o que Jesus perguntava a todos aqueles que o procuravam. E estudiosos concluem que em pelo menos 14 passagens dos Evangelhos, as curas realizadas por Jesus foram associadas à fé que os enfermos possuíam. Então precisava de duas vontades. Jesus precisava de duas vontades. A dele, mas antes do paciente. Você acredita que eu posso curar-te? Era uma vontade. Acredito. Então, fique curado. Era preciso essa energia, né, dos dois lados. Kardec ainda fala da fé vacilante. É aquela pessoa que diz que não acredita que posso vencer. Não vou conseguir, não vou fazer esse concurso, não vou passar nessa prova, não vou conseguir esse emprego, não vai dar certo. Normalmente isso são consequências de escolhas também feitas no passado. A pessoa renasce com essa dificuldade de acreditar em si mesmo, porque passou por algumas derrotas às vezes. Isso é muito conhecido como toque de Midas. Midas, na mitologia, tocava em alguma coisa e virava ouro.
conheci uma pessoa que tinha isso. Tocava e virava ouro. Com uma semana o ouro desapareceu. Então é um desespero. Vou fazer isso, conseguia. Vou fazer aquilo, conseguia. Procurou até de volta uma vez. O Paulo disse: você tem um toque de vida, meu filho. Você toca, acontece. Mas não consegue a sustentação, a do passado. É uma prova, o Espiritismo chama isso de prova, e às vezes até expiação. A fé vacilante dá a incerteza. A pessoa fica incerta, hesita, percebeu? Não sei, será? Faço ou não faço? De que se aproveita os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Os meios. Procurar alguém, procurar uma terceira pessoa, se aconselhar. Hoje, um fenômeno mundial chama-se autoajuda. Livros de autoajuda. Pessoas que oferecem SOS, ligue para mim, posso lhe dar uma força, me procure. É isso. E as pessoas nascem com essa vacilação. Asseguro, dentro dos princípios do Espiritismo, é problemática do passado, mas que podem ser contornadas. Conhece essa história? O quadro é belíssimo, né? Pedro. Pedro é um exemplo da fé vacilante. Ele passou por vários episódios na vida dele, com Jesus. Em alguns momentos de insegurança. E um deles foi esse. Jesus, ele está no barco, e de repente eles tomam um susto. Vê algo distante, e quando você vai se aproximando, é a figura de um homem andando sobre as águas. Um homem andando por sobre. Pedro fica fascinado. E olha, é Jesus. O que é que Pedro faz? Senhor, diga para que eu vá onde tu estás. Veja só o que é algo que aconteceu há 2000 anos. Se é isso que não acontece às vezes com a nossa vida. Jesus diz, ele diz: Senhor, diga para que eu vá para onde tu estás. Aí Jesus diz: venha. Ele coloca o pé por fora do barco e fica fascinado por acima das águas. Começa a andar. O que acontece? Uma onda, né? Olha o simbolismo, né? Uma onda, chama vagalhão. Uma onda forte. O que acontece? Ele tem medo. Medo. O inimigo invisível do ser humano. Medo. Quem é que não tem medo? Difícil. Todos nós temos. Sobretudo por causa do papel do instinto de conservação, que Allan Kardec estuda no livro Céu e Inferno. O medo. Ele hesita. E aí afunda. Mano. Aí Jesus se aproxima e diz a ele a famosa frase, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí ficou na história de Pedro. O jovem epilético, que ora caía no fogo, ora caía na água, na simbologia do Evangelho. Um pai se aproxima de Jesus. Senhor, cura meu filho. Dominado, era um jovem dominado pela obsessão, né? Por doença espiritual e grave. Os teus discípulos não conseguiram curá-lo. Jesus se aproxima e consegue afastar a entidade. Os apóstolos se aproximam: Senhor, por que nós não conseguimos curar esse jovem? E Jesus disse: por falta, em decorrência da uma falta de fé. Senhor, por que não podemos curar esse jovem mudo e epilético? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já vi, é algo muito pequeno. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e nada vos seria possível. O que é? Isso será possível? Será possível transportar uma montanha com uma pé? Eu fico imaginando como é que pode ser isso. O que seria isso? O simbolismo da fé que remove montanhas, as dificuldades. É isso que é a montanha. A montanha, a má vontade. A montanha, preconceito. A montanha, resistências. Você sabe que existem muitos estudos sobre essa questão de resistência? Chama resistência às mudanças. Eu tive a oportunidade de estudar isso no banco que trabalhei. Resistir às mudanças. Qualquer coisa que vai fazer, olha, vai ter resistência. Não vão aceitar. É da natureza humana. Não concordam, não aceitam. Preconceito, paixões orgulhosas. Quem é que não é dominado por uma paixão? Nós somos seres eternamente apaixonados. Eu mesmo sou apaixonado há mais de 56 anos por uma senhora que está ali na sala. Não posso deixar de fazer essa declaração de amor, né? No aniversário do Necom. Interesse material. Olha ali no meio, egoísmo, que Allan Kardec disse que é a maior chaga da humanidade. A maior destruição. Imaginemos um planeta sem egoísmo. Ele imaginou isso, Kardec. Está lá no Evangelho. Planeta celeste. Não haverá egoísmo. Não haverá nada disso. Nem má vontade, não haverá orgulho, não haverá preconceito. Planeta celeste. Mas por quê? Porque não haverá o mal. O mal já estará banido. Por enquanto, são provas e expiações. Há o mal e o mal domina. Logo mais, haverá o mal e o bem domina. Mas chegará um ponto que só haverá o bem. Quem vai fazer isso? Quem adivinha? Nós. Ganhou um carro 0 km que eu trouxe de presente. Nós é que vamos fazer. Já começamos, há mais de 100 anos. Interesse material, fanatismo, essas são as montanhas. Encerrando com essa história da fé. Pedro, sempre vacilante. Mesmo depois do episódio do mar, da Galileia, ele vai para Roma, mas aí Nero inicia aquela perseguição implacável junto aos cristãos. Há um incêndio de Roma, Pedro resolve fugir. Quando está saindo de Roma, os cristãos sendo dizimados pelos seguidores do imperador, e Pedro fugindo. Quando ele está fugindo, pela chamada Via Ápia de Roma, de repente ele vê uma luz longe, ele para, a luz vem se aproximando dele, quando ele nota, é uma figura de um homem. Quando se aproxima mais, e é Jesus. Jesus vem, mas não olha para ele, passa. E ele olha, faz Covades Domine, em latim, para onde vai, Senhor? E aí Jesus diz, volta a Roma para ser novamente crucificado. Pedro entende. E de repente, transforma a sua fé vacilante em uma fé robusta. E aí acompanha Jesus e vai para Roma e é crucificado. Mas não como Jesus. Ele diz, não sou digno de morrer como ele morreu. E aí é crucificado de cabeça para baixo. Que nós guardemos esses exemplos na história de homens e mulheres que dignificaram a fé e deixaram como exemplo, quando nós estivermos perdidos, inseguros, busquemos conhecer a vida dessas pessoas. E a maneira de conquistarmos também a fé e projetar a fé em nosso ser é praticando aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Agradecemos nosso amigo Adilton Pugliese. Antes de passar a agenda da semana que vem, vamos para
Tem 3 questões aqui feitas, se tiver mais alguma ainda há tempo. Tem uma questão que trata sobre a sugestão para indicação de algum próximo que está com depressão, né? O que fazer ou qual solução com uma pessoa que se diz ser depressiva, por qualquer motivo se estressa com tudo, se diz sempre certa, a pessoa é difícil, dá palavrão, grita, chama atenção. Essa pessoa precisa de acompanhamento com quem? De pronto, profissional da área, que trata dos depressivos. Psicologia, psiquiatria, profissionais que estão categorizados para analisar essa questão dessa enfermidade gravíssima, que recentemente eu li que causa maior distúrbio de qualquer outra doença. Ela tem um potencial medicamentoso poderoso para a depressão, mas ela tem a questão da recidiva, né? Porque os medicamentos entram no organismo, funcionam muito bem, dá aquela paisagem de calmaria, de superação, mas de repente, porque ele não é permanente, o medicamento. Então, a depressão é bem muito exemplo do caso do acidente que eu falei. Os motivos estão muito mais escondidos, porque se trata de problemática de vidas passadas. Algo que a pessoa trouxe, que realizou, se arrependeu. Meu pai sempre me dizia, a grande problemática dos espíritos, meu filho, é o remorso. O remorso. Então, passa de tudo para que você viva sem possibilidades, quando você retornar ao mundo espiritual, voltar com remorso. Para o espírito sair do remorso é a maior dificuldade, porque ele tem que transitar do remorso para o arrependimento, para entrar naquele programa que Kardec fala em O Livro dos Espíritos. Basta o arrependimento? Não. Do Espírito Santo, é preciso que a pessoa faça o resgate daquilo que procurou. É uma lei, a lei de causa e efeito. Então, o atendimento profissional é da maior importância, mas sobretudo o acolhimento, o amor, a tolerância com certas situações, a oração intercessória, a terapia espírita. Que terapia? Qual é a terapia espírita? A água frutificada, o nome para as preces, colocar o nome nas reuniões mediúnicas da casa, o atendimento fraterno, tudo aquilo que é possível e que o Espiritismo oferece, e sobretudo, como eu falei, o acolhimento. Se trata de uma mensagem, inclusive, de uma mãe, com certeza foi uma missão que Deus colocou em suas mãos para que você possa acolher esse espírito e um exercício, sobretudo, do amor e da tolerância com ele. Ok, a segunda questão ela gira em torno das dificuldades, das influências que quem milita, né, no trabalho espírita, no trabalho qualquer religião, né, e o que seria a causa dessas dificuldades. Kardec sofreu represálias, Chico Xavier respondeu a processos judiciais, Papa Francisco está sob ataque, Divaldo sempre está também. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais e no Rumo do Mundo de Regeneração, nos fala sobre o ataque das trevas. Estamos desde Kardec sob obsessão coletiva ou é falta de fé? Isso faz parte da tarefa dos missionários. Muito difícil no planeta de provas e expiações, todos aqueles que renasceram com uma tarefa missionária para ajudar a humanidade, muito difícil não sofrer reveses, incompreensões. Todos eles, Luther King, Gandhi, muitos foram assassinados. O que teria feito Gandhi para ser assassinado? Fez o preconceito, a resistência às mudanças. É o que Joana de
chama de dor, as pessoas é estranho. Muitas pessoas me perguntavam, mas como é possível que irmã Dulce sofra? Mais tarde é que eu vim entender, porque existe a dor expiação, mas existe a dor evolução. Por que os animais às vezes sofrem? Não tem livre-arbítrio, não tem consciência de si. O animal não sabe que ele existe, ele não tem consciência de si, mas é a dor evolução, ele está evoluindo. É uma dor evolutiva. Era o caso de irmã Dulce, Maria de Calcutá e todos os outros. Um repórter até perguntou a ela: Madre, a senhora já teve vários infartos, fica aí no avião para lá e para cá, não para um minuto, como é que pode explicar isso? Ah, meu filho, só o amor é capaz de nos ajudar a superar. Então, todos esses que sofreram reveses utilizaram o amor. Eu não vou contar, posso contar só uma historinha rápida. Um homem queria construir na sua residência um jardim. Ficar em pé, que aqui tem que ser outro. Ele queria construir sua residência no jardim. E comprou as sementes. Preparou o local, colocou a terra, botou o adubo e lançou as sementes. Ele queria rosas, as rosas mais lindas e mais coloridas, vermelhas, amarelas, brancas. E de repente ele viu o resultado do seu desejo. As flores começaram a surgir. E ele começou a cuidar, encantado com o que estava acontecendo, mas de repente, no dia que ele estava olhando, ele viu uma outra planta. Ele não tinha lançado a semente. Ele achou estranho, não sabia o que era aquilo, arrancou. Um dia depois, novamente, enroscada nas rosas, aquela planta estranha. Ele chamou alguém, a pessoa olhou e disse: ah, é uma parasita. Parasita, assim. Chama-se dente de leão. Mas eu não plantei. Ah, mas parasita é assim, surge na nossa vida. A gente menos espera, olha ali o dente de leão na nossa vida. Então o que é que eu faço? É melhor você fazer outra. Compre outra semente, bote uma água mais purificada, compre outra terra vegetal. Ele fez isso, não resolveu. Ele veio olhar, quem estava lá, do lado das rodas? O dente de leão. Mas muito de lugar ele mudou. Bote um sol, o sol, a luz do sol, botou, fez tudo. E o dente de leão nascia ali. Ele não quer, eu quero as rosas. E aí alguém disse: olha, vá aqui numa cidade próxima, aqui tem um senhor, que ele é profissional nessa área de jardim, de folha, de planta. Conversa com ele e foi. Sentou um lado, um em frente ao outro. Ele contou a história dele. E o homem só ouvindo, disse: você já botou um adubo? Botei. Você trocou a terra? Troquei. Mudou a água? Mudei. Mudou de lugar? Mudei. Fez outras sementes? Lancei. Aí os dois pararam assim, derrotaram. E o dente de leão, renasce. Aí o homem velho ficou assim olhando para ele e disse: olha, meu amigo, nesse caso só há uma solução. Qual é? É você aprender a amar o dente de leão. Porque quem sabe, se você amá-los, eles um dia não se transformarão nas rosas mais lindas no jardim da sua vida. Amemos os nossos dentes de leão, em qualquer situação. Ele pode estar em casa, pode estar na rua, toda parte. Eles estão aí espalhados, mas são filhos de Deus. Na verdade, no fundo mesmo, o que eles estão dizendo é SOS. Socorro. Não sei como amar. Socorro. Tenham paciência comigo. Ainda essa semana, eu com minha esposa andando na rua e de repente vimos um carro com um letreiro muito que eu nunca tinha visto na vida. Um carro enorme, uma senhora. Ela botou atrás do carro: sou recém-habilitada, pelo amor de Deus, tenham paciência comigo. Nunca tinha visto essa dessa. Mas é porque é isso. Todos nós precisamos de paciência, precisamos ter paciência e precisamos que tenham paciência comigo. Muito obrigado.
a questão derradeira é mais uma questão em cima de fenômenos, né? O fenômeno do Cristo, do encontro com Pedro sobre as águas, né? Jesus por cima das águas é levitação? Allan Kardec explica que Jesus tinha um perispírito, como todos nós temos, né? O corpo espiritual dele, porque ele, ao encarnar na Terra, precisou que o seu espírito fosse envolvido por esse outro corpo, chamado corpo fluídico, que todos nós temos. Quando nós morremos, o corpo físico volta à natureza, mas o espírito retorna ao mundo espiritual com esse corpo fluídico. Nós não vemos, mas ele existe. Existe o ar aqui nesse espaço? Existe. Nós podemos identificar se tivesse aqui um ventilador, o ar circulando, mas nós não vemos, mas ele existe. Nós confiamos que ele existe, porque respiramos. Da mesma forma é o corpo espiritual. Então Jesus tinha um corpo espiritual mais puro, mais quintessencial. Além dele ter também a natureza, como diz Kardec, de fazer o bem. Toda a inclinação de sua vida era para fazer o bem. Então ele, diferentemente de nós, como às vezes também alguns médios, a sua capacidade espiritual era muito poderosa. Primeiro porque foi o construtor da Terra, um espírito que evoluiu durante milhões e milhões de anos. Nós não temos nem ideia do que seja isso. Mas aceitou a incumbência de criar um planeta como esse, foi ele que criou. Se quiser conhecer a história, está relatado em um livro chamado A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, onde ele conta, Emmanuel, como foi que a Terra foi criada. Foi criada por um grupo de espíritos e que Jesus era o orientador, o coordenador. Tal a sua elevação. Por isso que Leão Denis chama ele de governador da Terra. Então esse espírito elevadíssimo tinha essa capacidade, que no Espiritismo é conhecido como animismo. É a capacidade da alma de realizar coisas. É chamado no Espiritismo de sensitivo. Ler pensamentos, ver os espíritos, é uma capacidade da alma. Não é mediunidade. Lendo a palavra meio, não é ser médium, é você mesmo ter essa capacidade. Ocorreram na Terra vários homens que têm essa capacidade. Estende a mão e algo se movimenta. Não há espírito ali, em muitos casos. É a capacidade do espírito, da alma da pessoa, chamada anima. Então Jesus, Kardec perguntou, Jesus era médium? Então o que ele realizava, quem é o espírito que realizava por ele? Disse, não, Jesus não era médium. Se foi, só pode ter sido médium de Deus. Por isso que ele realizava o que fazia. Agradecemos a presença de Adilton Pugliese, de todos os amigos e amigas aí do NEPOM, encerrando nossos trabalhos. Indicar aí o NEPOM, ele possui está na era tecnológica, então tem YouTube, tem Instagram, viu? As palestras são gravadas. O YouTube e Instagram é Amigos do NEPOM, né? Quem quiser assistir as anteriores, a de hoje também. Próximo sábado, dia 19/8, palestrante Elmo Costa, Espiritismo e Inclusão, uma visão pós-pandêmica. É o tema da palestra dele, com presença também do setor de Libras da Federação Espírita do Estado da Bahia, intérprete de Libras também. Momento musical vai ser com o coral do NEPOM, NEPOM Encanto, encantando a todos. Para o encerramento, informamos que o passe hoje será coletivo aqui mesmo, neste salão. Será durante a nossa oração final. Da mesma forma que o início, pedimos que todos se concentrem, elevem o pensamento ao Pai. Deus nosso Pai Criador, Mestre Jesus,
mais uma vez, agradecer pela vida e agradecer pelo momento de aprendizado que tivemos agora, de convívio entre amigos, de boas energias, de uma boa sintonia. Senhor, agradecemos. Que isso nos fortaleça para o nosso dia a dia, para a superação das dificuldades, dos obstáculos. Esses ensinamentos possam nos vir à mente, ao coração, que a gente lembre da importância de confiar, de ter fé, que possamos lembrar disso e nos fortalecer no nosso dia a dia. Pedimos, Deus, que nos dê um bom retorno às nossas atividades, aos nossos lares, nos dê a todos uma boa semana, que assim seja. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.